Como é que foi essa campanha para se tornar deputado? Foi Exato. diferente em que sentido? Porque é o seguinte, eu tava na Inglaterra. Sim. Que Essa é a aconteceu? diferença. Normalmente as pessoas decidem tipo um ano antes e começam a trabalhar, articular com apoiadores, um ano antes já. Então E tá eu- falando que 17 tu tava na Inglaterra. Eu fui pra lá em setembro de 2017. E eu tinha Porra. acabado de entrar no Acredito e tinha acabado de ir para a Inglaterra. Entendi. Aí, como é que eu vou fazer uma campanha? E aí, o que aconteceu, assim? Eu fui selecionado também para a primeira turma do Renova BR, né? Que é uma instituição, uma escola de política idealizada pelo Edu Mufarrege, que inclusive me ensinou demais o Renova. Eu fui selecionado e falei assim, pô, então agora nós vamos mesmo, que eu já estou no Acredito. Fui selecionado pelo Renova, agora vamos fazer essa campanha acontecer. Só que eu estava da Inglaterra, né? Então não tinha como eu andar na rua, conversar com as pessoas, etc. Eu comecei a fazer alguns vídeos no meu Facebook, Instagram, etc. Mas nada que deu muito certo. E logo quando eu voltei era dia 25 de junho de 2018. Isso 3 meses antes do dia das eleições. Aí eu chamei a Ingrid, que inclusive está aqui, que é minha chefe de gabinete, e ela que tocou a campanha, a gente montou do zero desde o dia 25 de junho toda a campanha. Assim, foi uma loucura. Eu fui pro hospital 3 vezes de cansaço durante a campanha. pra você ter Caralho. ideia. 3 vezes. Pra tomar soro, porque eu tava estafado, eu desmaiava e tal. Então, assim, porque de fato campanha não é um negócio simples não de fazer. Né? Ainda mais do jeito que a gente queria fazer, que era um jeito que a gente acha mais correto. Né? Que foi como? Primeiro que a gente não comprava voto, tem muita gente que compra voto ainda. Ah, Na segunda, que a gente tinha uma base de voluntários gigantesca. Né? A gente tinha 2.300 voluntários na nossa campanha. Né? E muita coisa em rede social. Então eu viajei demais, andei demais. E foi super difícil, mas valeu super a pena. Fui o segundo mais votado do estado. Né? É uma das grandes surpresas ali do Espírito Santo. e o em que esses 2018. colaboradores ficavam fazendo? Eles iam nas casas das pessoas e O que a gente fazia, assim? Eu, obviamente, tive uma sessão com eles, né? De eu me explicar quem eu sou, o que eu defendia. A gente separou toda a nossa narrativa. Né? E os voluntários, de fato, eles tinham a função de conquistar mais gente. Era uma espécie de vendedores, assim. Né? pode crer. Então, só que tem uma diferença. Assim, normalmente, nas campanhas, os políticos eles pagam um monte de gente para ser panfleteiro, né? E entregar aquele monte de santinho. Primeiro que eu não tinha santinho. Eu não gosto de santinho. Eu acho que só suja a cidade e não resolve nada para ninguém. A gente tinha uns caderninhos assim com todas as propostas, a minha história, etc. E a diferença é que é o seguinte, os panfleteiros normalmente, eles nem sabem quem que é o cara. Eu conheci todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente. E tive um tempo com elas para dedicar de fato as pessoas a entenderem o que era que elas estavam defendendo e o que era que a gente ia defender uma vez que estava no Congresso, né? Que era baseado em eficiência de governo, educação e desenvolvimento econômico. Eram esses os 3 grandes pilares assim, da nossa campanha e são os do nosso mandato. Então foi aí uma luta muito grande ao longo desses meses aí de campanha. Desculpa, você falou educação, desenvolvimento econômico E outro? eficiência de governo. Eficiência de governo. Tá. Eu gosto, na verdade, faz sentido, né? Porque assim, o que eu acho, no fim das contas? O governo ele tem que ser eficiente. Ele tem que ser, inclusive, a instituição mais eficiente da sociedade. Mas ele meio que nunca vai ser, né? Exatamente. Essa é a grande dificuldade, assim, o grande dilema que a gente vive. Mas ele precisa ser mais e cada vez mais eficiente. Ele precisa entregar a política pública. Pô. A gente cobra imposto pra caramba. 34% de toda a riqueza do Brasil vira imposto. Né? E entrega muito menos do que deveria entregar. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo. A Inglaterra também cobra 34% do PIB, né, de toda a riqueza que é produzida no país, de imposto. Só que lá, depois de cobrar os impostos e fazer o gasto público, eles conseguem corrigir a desigualdade de renda em 35%. O Brasil consegue corrigir em 15%, com os mesmos 34% cobrados. Né? A gente gasta muito mal ainda, a gente faz muito mal o que precisa fazer. Então, por isso que tem que lutar por uma instituição eficiente. Né? Mas esses 34% que eles têm lá de imposto, em volume de grana, quer dizer, assim, se a gente for correlacionar com o PIB, é a mesma quantidade de grana, assim, na prática? Não, mas você não precisa fazer isso, porque a proporção de redução também é menor. É tudo proporcional, né? Eu cobro 34 e reduzo 35 lá.
Aqui eu cobro 34, reduzo só 15, a desigualdade de renda, Entendi. que é um dos indicadores que você pode utilizar. Né? Fora que o Brasil ainda é um país, infelizmente, é muito pobre. A gente precisa resolver o problema do crescimento econômico do Brasil rapidamente. Né? É porque, bom, aí tu também, de novo, me corrige se eu estiver enganado, que eu não sou deputado, não estudei essa porra, não fiz mestrado em Oxford. E é burro. E eu sou burro. Cara, uma das paradas que tu falou aí, que faz parte dos pilares, é a educação. E eu acho que a educação, de fato, é algo que devia ter sido visto no século passado. Com certeza. Porque é uma política que só vai dar frutos daqui a algumas décadas. Exato. E a gente também tem um problema aqui no desenvolvimento tecnológico, não tem? Perfeitamente. Como é que existe algum jeito da gente dar uma melhorada nisso, cara? Assim, mesmo que seja um paliativo pra gente construir uma base sólida, mas pelo menos ter alguma coisa ali funcionando? Não, jeito tem, com certeza. Assim. Não é uma tarefa fácil, porque como você disse, a gente deveria ter se preocupado com a educação das pessoas no século passado, né? Para ser um país rico. Porque só a educação, gente, que a longo prazo resolve o problema do crescimento econômico. Porque é a força das pessoas, a criatividade delas e a capacidade de executar delas que vai fazer o país crescer. Não é o governo enfiando dinheiro toda hora, não. Sim. Né? São as pessoas que fazem, né? O setor privado, as pessoas, os empreendedores que fazem isso acontecer. Só que você precisa de educação. Né? E, inclusive, na questão tecnológica, você precisa de educação para fazer isso acontecer também. Né? Você pega, até nos locais brasileiros que deram certo em termos tecnológicos, São Paulo, por exemplo, é um dos maiores exemplos aqui no Brasil de desenvolvimento tecnológico, de ciência, etc. Mas preparou a gente. Né? Fez a preparação de pessoal muito grande, resolveu o problema do financiamento da ciência e conseguiu criar um ecossistema adequado. Né? Então, assim, não é uma tarefa simples não, mas dá para fazer. Mas e um paliativozinho, por exemplo, usar tecnologia internacional, abrindo mão de imposto, alguma coisa assim, tipo, deixando os caras se instalar aqui. Tu acha que isso é algo que vale a pena ou não? Eu sou um liberalzaço, né? Então eu acho que vale a pena. Você vai falar que acha eu acho que vale super a pena. Sim. Porque assim, tem coisa que a gente não... Se a gente for querer correr atrás do que os caras já fizeram pra fazer igual... Fudeu. Esquece, meu irmão. Vai demorar o mesmo tempo que eles demoraram. É melhor pegar o que eles já fizeram e ajudar a gente a fazer outras coisas. O Brasil tem potencial pra caramba na ciência. Eu acho que o Brasil, por exemplo, vai ser a maior potência bioindustrial do planeta. Mas precisa se dedicar a isso, né? E bioindustrial. Caralho. O que significa isso? É você pegar a Amazônia, por exemplo, e dedicar à ciência e criar novos produtos, tecnologia e etc. através, né, da biodiversidade. Entendeu? Com certeza eu acho que o Brasil vai ser a maior potência bioindustrial do mundo. Mas com certeza eu acho é foda também. Isso né? que eu ia falar, viado. Ou é com certeza eu tenho mania tu de acha, falar, porra. com certeza, então. O foda é que a gente não tá caminhando pra estruturar uma organização que permita a exploração desses recursos. Nesse governo não estamos, não. Não estamos mesmo? Não estamos mesmo.